O 6º episódio de Seguro para Divorciados já tá no ar e eu te trouxe o resumo do começo ao fim do episódio. Então vai deixando seu like e se inscreve no canal para não se esquecer de fazer isso quando chegar lá no final. O episódio começa com a Han-dae e o Ki-jun apavorados com o tigre que apareceu do nada no meio do mato. O Ki-jun dá a mão para Han-dae e se prepara para correr, mas o fotógrafo que eles estavam procurando aparece e pede para que eles fiquem quietos. O cara começa a brincar com o tigre com um laser como se ele fosse um gatinho e tira uma foto com flash, deixando o bicho ainda mais irritado. O Ki-jun consegue pegar o laser e jogar para longe, e enquanto o tigre se distrai, os três correm. Quando terminam de correr, eles finalmente reconhecem o fotógrafo e dizem estar lá procurando por ele. Vemos que o carro que eles encontraram mais cedo, que estava com o velhinho, era mesmo do fotógrafo, e que aquele cara mais velho só estava lá para cuidar das coisas dele. Eles conversam e percebem que o fotógrafo não estava nem sabendo da intenção da esposa dele de se divorciar, e tentam convencer ele a falar com a esposa primeiro. Ele diz que se eles conversarem é mais provável que se divorciem mesmo, e que a esposa dele acredita mais no tarô do que nele. Ele diz ter medo de encontrar com ela. O Ki-jun faz uma analogia dizendo que se ele pegasse um gato e um frasco de veneno e prendesse numa caixa, ele não saberia o que aconteceu enquanto não olhasse por conta própria, incentivando o homem a falar com a esposa para ver o que pode acontecer. E o homem concorda mesmo ainda tendo medo. Depois da conversa, a Han-dae e o Ki-jun tentam descansar num banco no meio da fazenda, mas o Jo-man e a Na-rae chegam indignados de terem sido chamados para ir até lá, e não acreditam na história do tigre no meio do mato. A Na-rae é grosseira e quer saber de onde o Ki-jun arranjou autoridade para chamar a equipe toda para lá, e ele diz que nem convidou ela para ir. A Ai-un chega morrendo de cansada junto com o crush perseguidor dela e pergunta o que a Na-rae tá fazendo ali. A Na-rae percebe que ninguém queria ela ali, e o Jo-man logo diz que foi ele que chamou ela. O Jo-man manda as meninas dormirem na casa enquanto os garotos se viram sozinhos. O Ki-jun tá se preparando para dormir no carro e o Jo-man chega para dormir por lá também. Mas antes que durmam, ele diz que precisa de conselhos do Ki-jun e dá a entender que quer falar da Na-rae. Enquanto isso, a Han-dae tá fora da casa olhando as estrelas e a Na-rae chega para fazer companhia dizendo que não consegue dormir com outras pessoas em volta. Elas ficam falando sobre o Ki-jun de modo indireto e a Na-rae começa meio que a menosprezar o valor que a Han-dae dá pro tricô, dizendo que prefere simplesmente comprar algo pronto porque o tricô não serve para ela. A Han-dae passa a conversa toda deixando a Na-rae se sentir a tal, até que no final ela diz que vai continuar tricotando até o fim, e que já que a Na-rae desistiu de tentar, ela vai tricotar o fio verde, claramente dando a entender que insistiria no Ki-jun. A própria Na-rae fica com cara de bunda quando entende isso. Vemos também a conversa do Ki-jun e do Jo-man sobre o relacionamento dele e da Na-rae. O Ki-jun diz que eles sequer duraram uma estação, que o que eles tiveram foi intenso, mas passageiro que ele já superou, mas que levou tempo. Ele ainda diz pro Jo-man que se ele conseguir durar numa estação, pode pedir outro conselho para ele. O assunto entre os dois fica meio inacabado. No dia seguinte, fica um clima super estranho entre a equipe. Na mesa estão sentados a Na-rae, a Han-dae, o Ki-jun e o Jo-man. E a Na-rae do nada pergunta o que tá rolando entre a Han-dae e o Ki-jun. Ele percebe o joguinho de ciúmes dela e desvia o assunto dizendo que ele e o Jo-man não tem nada, que são apenas amigos. A Na-rae dá uma risadinha percebendo que ele se safou da conversa constrangedora e quando a Ai-un chega e nota o climão, a Na-rae até manda ninguém dar bom dia pra ninguém. Só que o garoto que tá interessado na Ai-un chega todo animado dando bom dia pra todo mundo e perguntando se ninguém comeu ainda. Ele leva o café da manhã para todo mundo e dispersa o clima chato. Quando a esposa do fotógrafo chega para conversar com ele, a equipe do Ki-jun observa de longe, mas logo o casal briga de novo e a mulher tenta ir embora, mas a Han-dae consegue pegar a mulher pelo braço e arrastar ela até o marido de novo, dizendo que eles precisam desabafar como casais normais. Então a gente vê esse casal tentando se reconciliar enquanto a equipe do Ki-jun move os pauzinhos para fazer isso acontecer. Eles comem e conversam, mas ainda querem o divórcio. O Ki-jun interfere dizendo que vai preparar algo especial para eles e se reúne com sua equipe novamente. Ele então tem a ideia de criar uma cerimônia de continuação, que seria o mesmo que a renovação dos votos, mas uma forma de desencorajar o divórcio. O casal aceita essa cerimônia. Então vemos que a fazenda inteira se empenhou para fazer isso dar certo. Encontraram uma capela já com piano, as crianças fizeram os arranjos de flores e a Han-dae e o Ki-jun foram atrás de um vestido de noiva, enquanto a Na-rae e o Jo-man foram atrás de um terno. Ambos os casais receberam conselhos dos mais velhos que achavam que eles eram casados. Mesmo negando qualquer relacionamento, eles aceitaram os conselhos e refletiram sobre eles mais tarde. Enfim, a cerimônia acontece, tem uma festa após e nela nossos personagens dançam juntos. Mas o jeito da Na-rae e do Jo-man dançar é o melhor, porque os dois são desengonçados e se completam. No final da festa,
até o tigre aparece no alto da montanha para rugir em comemoração. Boa parte do episódio, na verdade, eu diria que uns 85% dele foi em torno desse casal. E apesar de terem acontecido momentos fofos, provavelmente eles não vão aparecer de novo de modo relevante. Então não faz muito sentido detalhar tanto esse resumo sobre a história deles. Mas eles até falam coisas bem bonitas um pro outro depois da cerimônia. Quando tudo acaba, a Nare se afasta do pessoal e o Joe chega para conversar com ela. Ele diz que ela tá sempre parecendo que precisa fugir e ela pergunta se ele pode ajudar ela com isso, levando ela no hotel que fica a 10 minutos dali. O Joe já começa a pensar besteira, né? Mas a Nare logo diz que só quer dormir. Eles vão caminhando juntos até o carro e ela conversa com ele sobre os custos da cerimônia. Ele diz que ainda sobrou dinheiro se ela quiser o troco e ela diz que nem vai ter nada para fazer com aquilo. Ele diz que ela pode comer com esse dinheiro e ela manda ele guardar o dinheiro porque os dois vão comer juntos. Ele assume a direção do carro e dá pra ver na cara dela que ela já tá interessada nele. Enquanto isso, a Hande e o Ki-jun estão tentando arrumar a bagunça da festa, mas a Ah-yoon e o garoto que gosta dela mandam eles irem embora, que eles se viram sozinhos, e até contam que a Nare e o Joe já foram embora também. Eles vão passear um pouco e conversam no caminho, e o Ki-jun diz que o tarô estava certo, porque a Hande teve sucesso no trabalho dela igual foi dito. Ela diz que na verdade nem quis saber sobre isso, e o Ki-jun tenta saber qual foi a pergunta dela de verdade, mas ela diz que só vai contar quando acontecer. Eles chegam até um pequeno bar e compram refrigerantes. Enquanto tomam, eles olham para o céu e a Hande percebe que está brilhante como uma árvore de Natal. E o Ki-jun pergunta como era o Natal na casa dela. Ela diz praticamente que nem comemorava e que ficava triste com isso na infância, mas hoje em dia não liga mais. Ele diz para ela comprar uma árvore dessa vez e ela diz que não tem como nas condições que a casa dela tá agora. Eles riem e então ela vê um telefone antigo e diz que vai ligar para a Hande do futuro. Quando ela vai passar o telefone para o Ki-jun, ligar para ele mesmo no futuro, rola aquela química entre os dois e quando ele fala no telefone, ele diz para nunca se esquecer daquele dia e ela fica toda bobinha dando risadinhas. No dia seguinte, eles vão embora juntos enquanto a Ah-yoon continua com o garoto que gosta dela. No caminho para casa, o Ki-jun começa a falar uma equação que a Hande pergunta o que significa. Ele fala que é a probabilidade de se encontrar a vida fora da Terra e que alguns cientistas também usam para calcular a probabilidade de se encontrar sua alma gêmea. Quando ela escuta o resultado dessa equação, ela diz que é quase improvável encontrar a alma gêmea. E ele diz que o resultado ainda não é zero. Daí, do nada, eles param no semáforo, ele vira para ela e pergunta se ela não quer morar na casa dele. A Hande fica em choque, a gente também fica, e o episódio simplesmente termina com ele dizendo que seria bom para ela ficar na casa dele. Apesar desse episódio não ter tido muitas cenas engraçadas, ainda assim foi um episódio bem romântico e essa série merecia muito mais reconhecimento do que tá tendo. Mas de qualquer forma, se inscreve no canal, deixa o seu like que na semana que vem eu volto com os novos episódios da semana.